Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a correção da nossa lista. Se vocês perceberem alguma coisa aqui, por favor, eu peço que vocês corrijam, tá? Se vocês perceberem algum erro aqui, tá bom? Então, eu vou deixar bem grande aqui. Então, a gente tinha 2 exercícios para fazer, tá? O primeiro exercício com o esférico positivo, né? Mais 7,75 com menos 1 de cilíndrico, eixo a 30. O índice de refração de 1,74, o diâmetro do bloco de 68 milímetros e um DS de 3 milímetros. Alguém tem alguma coisa para comentar a respeito desse exercício? Ou quer que a gente já pode dar uma continuidade? Eu achei interessante a gente sempre começar pelo DH. Isso. Porque é o DH que vai dizer, né? Se ele vai ser positivo, se vai ser negativo, para a gente dizer qual que vai ser a forma de cálculo lá para frente. E aí, vocês vão perceber que eu fiz de uma forma ligeiramente diferente. Se você usar esse processo, tanto os exercícios, se você tentar refazer os exercícios do Anderson por esse processo, você vai ver que fica muito curioso, entendeu? Porque também funciona do mesmo jeito, tá? A proposta do Anderson. Então, é uma coisa bem interessante. Agora, o que eu queria que vocês observassem é o seguinte, ó, eu faço um pouco de separação. Primeiro eu calculo o DH, depois eu calculo o DH calculado, ok? Porque, na realidade, eu queria que vocês entendessem, esse número aqui, o 5,37, é um número fantasia. Ele só serve para a gente calcular. Na realidade, o que está acontecendo na lente é o DH. Essa é a força que essa lente tem nesse meridiano, no meridiano horizontal, ok? Essa força produz esse efeito prismático na horizontal. Em algum outro momento a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso. Por isso que eu gosto de separar o prisma do prisma calculado, tá? Porque o prisma calculado, isso aqui é um artifício que a gente faz para poder calcular, tá? Chegou mais alguém aí? Não. Eu não estou vendo aqui. Então, isso aqui é um artifício que a gente também tem para calcular, ok? Então, por isso, a gente precisa, porque a nossa máquina está calibrada para 1.530, então eu preciso usar esse artifício. Se eu calibrasse a minha máquina para 1.74, eu não precisaria de DH calculado nem do prisma calculado. Eu trabalharia exatamente com o que eu tenho aqui, tá ok? Então, nós temos o DH calculado, calculamos o prisma e o prisma calculado. Com essa informação, nós viemos aqui e calculamos a dB. Então, para produzir essa descentração de 3 milímetros, eu vou ter que produzir uma dB, uma diferença de borda de 2,1 milímetros na nossa lente, tá? Então, qual é o próximo passo? Né? Vamos calcular a lente sem o prisma, a lente centrada. DE calculado, ok? DC calculado. Com o DE calculado, eu calculo a sagita pura da base e tenho que calcular o SPH, porque o meu objetivo básico é chegar na espessura de centro e no IBH, ok? O DH já tinha calculado no slide anterior, tá? Espessura mínima que eu tirei da tabela, e aí achei uma espessura de centro de 6,5 milímetros. Dependendo de quem estiver fazendo, dependendo da espessura mínima com que o pessoal trabalhou, ou da forma como arredondou, ele pode ter achado 6,4, 6,6, ok? Mas isso não é muito preocupante. Nós temos aqui uma EBH de 0,6 milímetros, tá? Então, essa é a nossa lente centrada. Vamos colocar essas informações na lente. Percebe que eu não estou calculando EBV, tá? Porque o essencial para fabricar essa lente, para a gente poder controlar essa lente, é isso aqui que vocês estão vendo aqui. Saber quanto a gente tem no EBH e o quanto eu vou ter de centro. Esse é o fundamental para fabricar essa lente. Na realidade, se eu tivesse surfaçando, seria muito interessante controlar a borda do eixo, marcar o eixo na lente e controlar essa borda, para verificar se a gente tem que fazer um repasse. Por enquanto... Então, uma pergunta, professor. Na hora que a gente fosse colocar o bloco lá no aparelho, lá com a queijinha, para colocar nossa, me fugiu o nome, o alói.
A gente, nesse momento, a gente teria já que ter tomado cuidado e colocar ele a 30 graus. Exato, exatamente. Seria interessante você pegar num transferidor, marcar o eixo da sua lente, entendeu? Marcar o eixo dessa lente e para você poder acompanhar o processo de surfaçagem. É óbvio que numa surfaçagem de prática do dia a dia, o cara não faz isso. Mas para nós, isso é muito importante, porque no caso dessa lente, como o DH é positivo, a espessura mínima vai estar aqui, ó. Ela vai estar acompanhando a borda do eixo. Então, é uma informação interessante para a gente poder afinar a lente ao máximo. Eu não vou ficar olhando para essas bordas só. Eu posso acompanhar essa borda aqui. Entendeu? Particularmente, essa borda para mim é que vai ser interessante. Vocês vão ver por que isso. Então, a lente, sem o prisma, ela está com essa carinha aqui. Vamos adicionar o prisma nessa lente. Eu tinha uma dB de 2,1. Como é uma lente positiva, eu vou jogar toda a dB na borda nasal. Quando eu jogo toda a dB na borda nasal, o 2,1 aqui, ó, automaticamente eu jogo metade da dB no centro. Se eu tivesse calculado dBV, eu deveria ter colocado também essa metade, tanto na borda vertical como na borda vertical também, ok? Tudo bem? Tá? O que é importante na surfaçagem? O importante para nós, se eu não preciso saber qual é o valor que eu tenho na vertical, eu só tenho que me preocupar, não preciso me preocupar com o valor da vertical. Eu só tenho que me preocupar que essas bordas fiquem iguais. Se começar a aparecer uma diferença de borda aqui, significa que eu estou jogando um prisma também nessa direção, além da horizontal, ok? Tá? Ok. Então aqui, ó, no final das contas, como é que ficou a nossa lente aqui? Né? Ela ficou com esse resultado final, ó. Uma borda grossa de 2,7, 0,6 de borda fina, né? E uma descentração de 3 milímetros, tá? E depois vamos partir para calcular as curvas. No caso, como eu não dei o D1, então a gente acabou tendo que calcular o D1, né? Eu percebi que algumas pessoas se atrapalharam um pouco, porque tem que imaginar uma coisa. Se é uma lente positiva, você pode pensar que o D1 deve ser 6 ou mais, frequentemente. Quando a lente é positiva, o D1 é 6 ou maior que 6. Dificilmente você vai achar uma lente com D1, uma lente positiva com D1 igual a 4. Ok? Então tem que tomar muito cuidado. A menos que seja uma lente pronta aí que o fabricante tem alguma recomendação, mas normalmente não, tá bom? Então é uma coisa próxima de 6. Como aqui minha dioptria é bem alta, o esférico é bem alto, então eu devo esperar um D1 alto. Achei um D1 de 8,59 aqui nessa história, ok? Aí, na sequência, com esse 8,59, nós viemos aqui e calculamos tanto o D2 quanto o D3. Lembrando que se a lente é positiva, eu não posso desprezar essa parcela da fórmula. Eu preciso fazer a compensação de espessura, tá? Isso aí vai dar um valor significativo no caso dessa lente, tá bom? Uma coisa que depois, então, aqui eu fico com um resumo final da nossa história, que eu acho muito interessante a gente ter esse resumo, principalmente quando a gente for surfaçar a lente, porque aqui eu já percebo tudo o que está acontecendo na lente, D1, D2, D3, as espessuras, o centro, né? E aqui eu estou trazendo uma informação nova para vocês, que eu vou deixar para depois, para a gente continuar nessa discussão, tá bom? Que é o seguinte, ó. Se a gente fosse surfaçar essa lente, eu propus uma situação aqui para vocês, ó. Então, se eu tivesse pegado essa lente e fosse surfaçar, eu estou supondo, ó, fomos lá, medimos a espessura de centro do bloco e medi a curvatura bruta. Depois eu bloqueio ele e também aqui medi o blocado. O que eu quero de vocês? Que vocês preencham para mim, ó, as informações que eu teria que levar para o gerador. Pode ser? Né? Pode ser? Qual é a novidade? O que eu já deixei preenchido? Que é essa novidade que está aparecendo para nós aqui. Quando a gente for trabalhar no gerador, além de preencher tudo isso que a gente já estava acostumado a preencher, agora nós vamos preencher o ângulo do prisma e a base dos prismas.
Só que a base, quando a gente preenche isso no gerador, eu tenho que expressar ela em graus e não base, base nasal ou temporal, ok? Então, para isso, eu coloquei até um. Então, por exemplo, 1,61 era já o meu prisma, né? 1,61, que é o nosso valor aqui, 1,61, o ângulo dos prismas. E essa base é base nasal, tá? Como eu expresso essa base em graus? Usando esse diagrama que eu estou trazendo para vocês aqui, ó. Tá vendo? Olho direito, base nasal significa 0 graus. Base temporal significa 180. Prisma vai até 360 graus, diferente da lente cilíndrica. Então, se eu tiver uma base superior em 90 graus, se eu tiver uma base inferior, 270 graus. Isso aqui no olho direito. E no olho esquerdo a mesma coisa. Tá? Eu vou estar mandando isso para vocês. Assim que a gente acabar essa live, eu já vou mandar pelo WhatsApp para vocês. Tudo bem? Só uma observação, Alex. Pode falar. Ali no prisma, lá na ficha, no caso seria a dB. Você é o coloca quanto dB. que tem que ficar na diferença de borda. É que a máquina ela vai deixar a diferença de borda de acordo com o valor que você colocar aí. Então o 2,1 aqui, Anderson. Isso. Perfeito. Então vamos colocar dB, tá bom? No ângulo do prisma, então, é o dB. É o dB. Que tá aqui, ó. dB nosso, tá? Ó. Tá. E lembrando, nós vamos trabalhar essa dB para atingir o prisma, né, praticamente de 1,61, aí no caso. Exatamente, isso mesmo. Então, até mandei uns vídeos sobre lensometria, acho que a Cláudia foi a única que leu e tentou entender os vídeos de lensometria, né? Onde ele mostra como é que a gente lê isso daí no lensômetro, né? Como é que a gente enxerga isso no lensômetro. Mas, de qualquer forma, a gente ainda, quando a gente voltar, acho que a prática vai fazer a gente trabalhar melhor. Tudo bem até aqui? Então, esse é o primeiro exercício, tá? Fica aqui para vocês uma dica, e eu vou pedir para o resto do pessoal fazer a mesma coisa. Se eu fosse surfaçar, vamos preencher o restante aqui, tá bom? Vamos preencher o restante? Vamos deixar essa ficha preenchida para poder... Por favor, tentem preencher e mandar para mim. Vocês têm aqui já a informação do EC do bloco e o EC blocado. Ok? É bacana também, Alex. Já coloca também o diâmetro do anel. Né? Pelo que eu estou visualizando, como eu estou visualizando aí, provavelmente acho que você usou um 53 por 10 aí, né? Pela espessura do alói. Perfeito. Vamos colocar aqui agora. Ótimo. 53,10? Isso, vamos incluir agora aqui. Não, eu só brincando. Daí o Alex vê aí qual que seria o melhor. Não, com certeza. Eu ia perguntar qual que era o anel. Tem razão, porque ele tem razão, porque como essa curva é uma curva 8, como é uma curva 8, ela seria o mais recomendado no caso aqui. Dos anéis que a gente tem, né? Os anéis que a gente tem seriam mais recomendados. Deixa eu só corrigir aqui, tá? Então, o anel de blocagem aqui, a gente vai usar o 53 por 10. Perfeito. Aí vai permitir com que todo mundo... né? Espera aí que a Stefania está entrando. Deixa eu só... Pronto. Entrou? Ah, entrou. Perfeito. Então, aqui... Depois a Stefania está chegando agora, mas... no próximo exercício a gente vai repetir todas essas informações aqui. Então, a novidade que eu estou trazendo para vocês é isso. Até aqui a gente tem a correção, mas agora aqui, se a gente fosse surfaçar essa lente, como é que a gente faria? Então, vamos tentar preencher essa ficha com o que a gente tem. Ó, eu já deixei até, fiz uma simulação para vocês aqui, né? Aí o Anderson até lembrou muito bem que tem que colocar o anel de blocagem, né? E já passei essa orientação, essa novidade que a gente tem aqui, né? A novidade que a gente tem para acrescentar. Tá ok?
Vamos lá para o segundo exercício. Ó, lembrando, pessoal, que se vocês concordarem, acabando o tempo, a gente volta para a reunião de novo, tá bom? Ok? Ok. Tá bom. Porque aí o Anderson ainda tem bastante coisa para falar para a gente. Ó, segundo exercício, menos 3,75 com menos 1,50, eixo a 140 graus, índice de refração 1,56, diâmetro de bloco 70 milímetros e o DS igual a 4 milímetros. Isso aqui, por incrível que pareça, depois quando a gente falar de bifocal, pode ser um caso comum. Só que o índice seria um 499 aqui, tá? Tem um bifocal que a gente usa muito esse tipo de descentração. Então, calculei o DH calculado. Tem alguém que está com o microfone aí, pessoal, que tá... Tenta desligar o microfone. Sou eu, a minha vizinha deve estar usando a furadeira. De novo, eu sempre falo para vocês, por exemplo, no exercício anterior, quando o Anderson apresentou os exercícios, ele estava jogando o DE calculado aqui. Então, obviamente, se fizer isso, pode fazer desse jeito? Lógico que pode, você vai ter o prisma calculado direto. Eu gosto de separar isso, porque isso é o que você vai ter no lensômetro. E isso aqui é só um artifício de cálculo. É um número assim, uma jogada para poder adaptar a nossa lente e a máquina que está regulada para o 530, tá bom? Isso é o que você vai ver no lensômetro, tá? Então, aqui a gente tem uma diferença de borda que eu encontrei de 2,2 milímetros. Então, esse é o resultado do prisma para esse segundo exercício. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido? Tudo bem. Tá, legal, então. Então, ó, agora vamos lá para a espessura da lente centrada. DE calculado, DC calculado. Tomar cuidado com isso. Depois eu vou falar uma coisa lá no cálculo de curvas. Sagita pura. Inclusive, quando eu mandei para vocês a correção escrita na mão, isso aqui está errado. Até a Cláudia percebeu. Eu acho que ela percebeu no prisma, mas o erro estava aqui, ó. Eu coloquei aqui, em vez de colocar o DH calculado, eu coloquei o DH original. Então, sagita pura. Espessura mínima tirada da tabela. E aí, o EBH. Ó, lembrando, se o meu DH é negativo, então vai um sinal de mais nessa fórmula. Se o meu DH fosse positivo, um sinal de menos. Sempre o contrário. Tá? Essa fórmula aqui é sempre EC mais ou menos a sagita pura. Se a dioptria é sempre o sinal contrário da dioptria. Tá? Dá uma olhada no caderno e vê os exercícios anteriores. Então, como é que ficaria a nossa lente? Nossa lente aqui sem o prisma ficaria desse jeito. 1,8 no centro e 6,6. Eu vou jogar o prisma nessa lente. Como o meu centro é muito fino, eu quero preservar o meu centro. Por isso que eu jogo desse jeito. Uma outra coisa que ninguém perguntou é o seguinte. Quando fizeram os exercícios, perguntaram, professor, para que olho é essa lente? Né? Eu estou fazendo essa lente, as duas lentes, considerando o olho direito. Tá? Então é importante vocês observarem. Então, se o DH é negativo, minha borda grossa fica no temporal. Então, na borda grossa, eu vou somar metade da dB. E na borda fina, eu vou tirar metade da dB. Tá ok? Como resultado final, eu tenho isso daqui, ó. 7,7 na borda grossa, 5,5 na borda fina, e eu mantive o centro. De novo, eu volto a falar para vocês, eu não preciso calcular IBH. Não preciso calcular DV, não preciso calcular IBH, porque não me importa muito o valor disso aqui. Só me importa que esse seja igual a esse. Então, para economizar tempo, na hora que eu vou fabricar a lente, economizar tempo nos cálculos, eu estou propondo a gente calcular somente o essencial. Okay? No caso dessa lente, a gente já não tem a mesma facilidade que a gente teria na lente positiva. Porque aqui, a espessura mínima está no centro. Tá ok? Então, quer dizer, de qualquer forma,
A menor espessura que a gente vai ter nessa lente vai estar aqui, ó. Tá? Mas a gente não tem aquela mesma facilidade que eu teria na hora de surfaçar. Então vai ser muito importante a gente controlar realmente essas duas espessuras aqui. Então é interessante quando a gente for surfaçar essa lente, a gente marcar. Faz uma marca com caneta de retro na horizontal e marca o eixo. Isso vai ajudar você a acompanhar o processo de surfaçagem. E se precisar dar um repasse na lente, você pode dar um repasse. Ok? Tudo bem? Tá? Ó, e daí de novo vem aquela novidade que eu estou trazendo para vocês aqui. Peraí. Tá. Opa, o que aconteceu aqui? Tá, 7,7. A gente vai para calcular o D1, ok? Como eu não dei um bloco para vocês, não falei, então vamos ter que calcular o D1 ideal. Então o que acontece? Ó, aqui que vocês têm que tomar cuidado. Tem gente que está usando essa fórmula e não está dividindo o DC por 2. Ele coloca o DC e não divide por 2. E outra coisa, não está respeitando a regrinha de sinal. A fórmula tem um sinal de mais, mas como o meu DC é negativo, esse mais com esse menos vira menos aqui, ok? Tá? Então esse aqui é meu esférico equivalente, e com esse esférico equivalente eu estou calculando aqui o meu D1 ideal. Tá? Aí calculamos o D2 e o D3. Aqui eu não preciso levar em consideração esse fator, porque a lente tem uma base baixa e tem um centro fino. Então isso aqui é desperdício de tempo calcular. Apesar que no freeform o sistema calcula, tá? No freeform ele leva em consideração até isso. Tá? Finalmente a gente fica com essa resposta aqui. É um resumão do que a gente fez até agora. Olha que coisa curiosa, né? Então, de novo, para chamar a atenção de vocês. Agora, então, eu tenho um prisma de 1,66. É 1,66 mesmo aqui, né? 1,66 de base temporal. Isso equivale a um eixo de 180 graus para esse prisma, tá ok? Então, o que acontece aqui, ó? Seguindo esse esqueminha que a gente tem aqui, ó, olho direito, base temporal equivale a 180 graus, tá? Se fosse olho esquerdo, base temporal equivaleria a 0 graus. Isso aqui a gente precisa ter isso na mão, porque a máquina só entende ângulo, tá? Eu já recebi um alarme aqui de que eu tenho mais 10 minutos de reunião, tá? Então é importante entender. Por quê? Ó, quando eu for preencher a ficha, então aqui eu vou colocar dB, como o Anderson falou, né? Aqui ficou 2,2, tá? Quando eu preencher a minha ficha, então a novidade que está aparecendo são esses dois aqui. Nesse caso dessa lente aqui, o nosso anel de blocagem poderia ser o de 63, né? Porque a gente está com um diâmetro de 70, tá? Então, professor, desculpe interromper, eu estava com o microfone desativado e esqueci. Pode falar. Na hora que a gente vai colocar ali eu sei que, por exemplo, a gente está trabalhando aqui, que a nossa prescrição é 140 graus. Quando a gente vai fazer o cálculo do DH, quando a gente faz o cálculo do seno, a gente está trabalhando como se a gente estivesse jogando ele a 180 graus, por isso que ali naquele momento, lá na ficha, a gente vai jogar ele a 180? Aonde vai jogar a 180? Lá na ficha. Na ficha a gente não vai. O que a gente está jogando a 180, ó, o que a gente está jogando... Lembra ali isso? Ó, eu não estou entendendo, alguma coisa eu estou fazendo errada, eu não entendi direito. 180 é a posição do prisma. O 140 vai vir aqui embaixo, em eixo de ajuste. Entendeu? É a posição aí, Cláudia, da borda grossa. Para qual lado que está a borda grossa? Exatamente. Pensando aí no olho direito, lente negativa, a borda grossa está para 180 graus.
E da primeira que o Alex fez, como a lente é positiva, pensando no olho direito, a borda grossa está a 0 graus. Isso. Sempre onde é que está a borda grossa. Qual lado está a borda grossa? E sempre analisando qual que é o olho para acabar não se confundindo aí na hora de informar o gerador. O eixo Olha essa tela aí que ele colocou. O eixo do Isso. Isso aqui é o eixo do prisma. O eixo do cilíndrico, você colocaria, ó. Então, por exemplo, se essa nossa lente aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, só para você entender, se essa nossa lente é a 30 graus, então o 30 iria aqui, ó, no eixo de ajuste, ok? Tá? Eu vou depois fazer, na hora que eu mandar para vocês, eu vou chamar atenção. O eixo do prisma que eu não estou sabendo fazer, então. O eixo do prisma que eu estou errando. Eu não estou entendendo direito. Você não está entendendo, porque isso é uma novidade. Na realidade, você fez certo, né? Aqui, por exemplo, seria, ó, 140, tá? Ok? Ó. Eixo de ajuste, olha onde o mouse está passando aqui, ó. Eixo de ajuste é o eixo do cilíndrico, é 140, é o eixo do cilíndrico da lente. 180 é como o Anderson falou, é a posição da borda grossa. A borda grossa é temporal. Vamos dar uma olhada. A borda grossa temporal, olho direito. Vamos olhar no nosso diagrama. Olho direito, borda grossa temporal. O gerador não entende. Ele entende, então eu tenho que colocar para o gerador. Estou informando que ele tem que fazer essa borda grossa a 180 graus, ok? Tá? Ok. Tudo bem? Então, bom, por enquanto. O que eu tinha para colocar é você. Então, vocês também ficam com esse exercício aqui, ó. Tá? Vamos tentar preencher essa ficha aqui, ok? Como é que eu levaria isso para o gerador? Tá certo? Aqui eu já acabei acrescentando mais alguma coisa, mas eu achei interessante a tua pergunta, muito apropriada. Isso confunde muito a gente, né? Então, aqui é a posição da borda grossa e o eixo do cilíndrico. Eu vou fazer uma chamada aqui na hora de entregar isso para vocês. Ok? Ok. Gente, nossa live está acabando. Eu vou fechar ela e esperar o Anderson abrir de novo para ele falar com a gente. Pode ser? Pode.